Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, olha só quem chegou na área, Edenilson Moraes. E se derrubar é pênalti, hein? E eu venho dando prosseguimento ao nosso super projeto pedagógico que visa a sua qualificação, visa a sua preparação para que você fique competitivo e tenha um grande desempenho neste concurso. Nós estamos aqui destrinchando a banca. Nós vamos nocautear essa banca, pessoal, porque as nossas aulas estão sendo muito fundamentadas, calcadas em questões elaboradas por essa banca. E por isso temos certeza que se você seguir rigorosamente a nossa metodologia de ensino, você terá um grande desempenho. Aula de hoje de História de Pernambuco, nós vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. Este importante movimento político armado envolvendo Olinda e Recife. É uma disputa pela hegemonia política em Pernambuco, lá no início do século XVIII, quando da a autonomia política alcançada por Recife, o que causou o descontentamento por parte dos senhores de engenho de Olinda, gerando este conflito armado. Veremos então na aula de hoje as principais causas, as principais consequências, os desdobramentos da chamada Guerra dos Mascates. E a gente sempre começa com muita motivação, para ter concentração total, para ter foco, estudar direitinho e assimilar muito bem o que a gente vai trabalhar. Nunca deixe de aprender. A vida nunca deixa de ensinar. Fica a dica. Olha só, pessoal, vamos começar apresentando o contexto histórico que antecede a eclosão da Guerra dos Mascates. Esse contexto histórico é marcado por uma decadência econômica de Olinda. Por que razão que ocorre essa decadência econômica de Olinda, professor? Por conta da crise da economia açucareira. Você sabe muito bem que após a expulsão dos holandeses, na famosa insurreição pernambucana, que terminou em 1654, os holandeses vão embora e começam a cultivar cana-de-açúcar em suas colônias, nas Antilhas, lá na região da América Central. E essa produção holandesa vai fazer concorrência com a produção açucareira pernambucana, gerando uma crise no setor. Então, Olinda enfrentava dificuldades econômicas advindas da decadência da produção açucareira. E Recife, por sua vez, havia sido elevada à condição de vila. Olha só. Então você tem aqui, ao mesmo tempo que a decadência econômica de Olinda, nós temos a ascensão política de Recife. Olha só. Então, na contramão, as duas vilas, né? Enquanto Olinda está descendo ali, está em decadência, Recife está em ascensão. E aí, com a elevação de Recife à condição de vila, em 1709, foi instalada o pelourinho, símbolo do poder colonial, e também tivemos a instalação da Câmara Municipal de Recife, consolidando assim a autonomia de Recife em relação a Olinda. Olha só, a autonomia administrativa recifense. Então, Recife vai poder andar com as próprias pernas, vai ter o seu voo de autonomia de voo, professor. É isso aí. Então, percebeu o contexto?
Olinda está em decadência por conta da crise da produção açucareira. Recife está em ascensão por conta do desenvolvimento do comércio, porque Recife tinha um porto bastante ativo. Então, as atividades econômicas estavam ali em profusão, estavam em desenvolvimento em Recife. E aí, há uma autorização régia para que Recife seja elevada à condição de vila. Implantam-se o Pelourinho, símbolo do poder metropolitano, e também a Câmara Municipal de Recife, simbolizando então a autonomia administrativa da vila de Recife. A Guerra dos Mascates apresenta como principais características o conflito armado envolvendo, de um lado, os senhores de engenho de Olinda. Então vamos lá, vou colocar aqui embaixo aqui, olha só, vamos escrever aqui para ficar direitinho, para você entender muito bem a nossa aula. Olinda, senhores de engenho. Senhores de engenho. Pronto. Ok. Recife eram os comerciantes portugueses. Comerciantes portugueses. Peraí. Pronto. Esses comerciantes portugueses eram vulgarmente chamados de mascates. Por isso que vai ser Guerra dos Mascates. Vamos lá, entendendo o contexto aí, pessoal? Conflito armado. De um lado, Olinda, querendo manter-se como principal centro político de Pernambuco. De outro lado, Recife, querendo autonomia administrativa. Olinda, senhores de engenho, Recife, comerciantes portugueses, os chamados mascates. Qual é a relação entre eles, pessoal? A relação é que os senhores de engenho olindenses eram devedores dos comerciantes portugueses do Recife. Os comerciantes portugueses do Recife, os chamados mascates, eram, portanto, credores. Então, tem uma relação econômica aqui. Os senhores de engenho de Olinda estavam devendo até as cerolas para os comerciantes portugueses do Recife. Então, eles não vão querer aceitar a autonomia política de Recife. Soma-se a esse fato, de um lado, o desejo de autonomia. Quem que tinha o desejo de autonomia? Recife, porque Recife estava se tornando uma vila com o seu Pelourinho e também com a sua Câmara Municipal. E o antilusitanismo. É difícil de falar essa palavra, né, professor? Tá bom, eu vou repetir. Antilusitanismo era por parte de Olinda, pessoal. Um sentimento de aversão a esse predomínio português. Então, olha só, comerciantes portugueses do Recife, senhores de engenho brasileiros de Olinda. Então, tem de um lado o desejo de autonomia por parte de Recife e, de outro lado, um sentimento de antilusitanismo por parte dos senhores de engenho de Olinda. Então, nós podemos fazer a leitura do episódio denominado Guerra dos Mascates como uma luta pelo poder político em Pernambuco. Anota aí no seu caderno. A Guerra dos Mascates é um conflito pelo poder político local. Entre as lideranças olindenses estavam Bernardo Vieira de Melo, que era um administrador colonial. É esta figura que aqui aparece. Bernardo Vieira de Melo, administrador colonial de Olinda.
Outra importante liderança foi Pedro Ribeiro da Silva, que era o capitão-mor da Vila de Olinda. Capitão-mor, lembrando que era o cara responsável ali pela defesa, pela proteção, pela segurança militar desse território. A reação de Olinda diante da elevação de Recife à condição de vila foi promover a invasão da vila de Recife e botar o Pelourinho abaixo. Por quê? Por que os caras fizeram isso? Gente, qual que era a função do Pelourinho? O Pelourinho não existia apenas para ser um local onde os escravos infratores eram castigados. O Pelourinho também era um local onde os criminosos eram punidos, onde aconteciam enforcamentos, onde um criminoso ou um escravo poderia ser açoitado, mas o Pelourinho, pessoal, o Pelourinho era um símbolo do poder. O Pelourinho simbolizava a autonomia da cidade. Ó, lembra que nós estamos numa sociedade patriarcal, não é isso? Sociedade patriarcal. Então, qual que é a forma do Pelourinho? A forma do Pelourinho é mais ou menos assim, né? Mais ou menos desse jeito aqui, ó. A forma do Pelourinho. A forma do Pelourinho parece um objeto fálico. Fala a verdade, parece um objeto fálico. É que nós vivíamos uma sociedade patriarcal, né? Um símbolo do poder. Então, os revoltosos de Olinda invadiram a vila de Recife e os caras quebraram tudo lá. Derrubaram o Pelourinho, destruíram o Pelourinho e nomearam o bispo Manuel Álvares da Costa para governar a região. E também, ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Olha só como que esses senhores de engenho foram traiçoeiros, cara. Os caras foram mesmo bandidos, né? Olha o que eles fizeram. Invadiram Recife, né? Invadiram Recife, derrubaram, fizeram quebra-quebra, destruíram o Pelourinho. Olha o ato de vandalismo aí. Destruíram o Pelourinho, nomearam o bispo Manuel Álvares da Costa para governar. E olha eles como são interessantes. Olha, promoveram o perdão das dívidas olindenses. Olha, eles mesmos perdoaram as dívidas deles mesmo. Legal esses caras aí, né? Esperto demais. Queria eu também chegar lá e perdoar as minhas dívidas lá na Receita Federal. Seria interessante, eu ia gostar dessa situação, né? Mas não é possível. Os olindenses fizeram, então, o perdão de suas dívidas. Dívidas para quem? Para os governadores, para os comerciantes portugueses de Recife. E anularam o ato de autonomia. Olha, os caras foram peitudos, meu. Eles anularam o ato de autonomia de Recife. Veja só que coisa, os caras invadem a cidade, destrói o Pelourinho, bota tudo abaixo, nomeia um bispo para ser o governador, para ser o líder político da cidade, né, da vila do Recife, assinam um decreto perdoando as suas próprias dívidas e ainda anulam um decreto régio, anulam o ato de autonomia de Recife. Só que Recife não vai ficar de braços cruzados, não. Recife vai reagir, pessoal. Recife contra-ataca. Em 1711, Recife promove a invasão de Olinda, a prisão do bispo governador, né, aquele bispo que havia sido nomeado, vamos voltar ao nome dele, Manuel Álvares da Costa, ele é preso. E o que mais? As principais lideranças olindenses também são presas. Olha a reação de Recife. E aí temos a ação da coroa portuguesa. A ação da coroa portuguesa
para acabar com a guerra dos mascates, acabar de vez com esse conflito armado entre Olinda e Recife, a coroa portuguesa interveio. Como é que foi essa intervenção da coroa portuguesa? Houve a nomeação de Félix José de Mendonça para governar a região em Pernambuco, o fim do conflito, confirmando-se a autonomia de Recife. A autonomia de Recife. Quem confirmou tudo isso aí, pessoal, a intervenção da coroa portuguesa, foi o rei de Portugal, Dom João IV de Portugal. Dom João V, perdão. Dom João V de Portugal, este que aparece aqui, ó. Dom João V de Portugal, esse aqui, ó, este rei de Portugal. Dom João que está olhando ali para as moças ali, olha só, as moças estão conversando ali, tem algumas freiras ali conversando, e o Dom João ali está só de olho, não é? Está dando uma paquerada nelas ali. Dom João não era fraco não, pessoal. Dom João, o cara era garanhão mesmo aí. Teve, inclusive, a sua principal amante era uma freira. Ele teve vários filhos com ela. Esse rei de Portugal não era fácil, não. Mas, ok. Fora essas fofocas, o que fez Dom João? Dom João nomeou Félix José de Mendonça para governar Pernambuco e acabar com esse conflito envolvendo Olinda e Recife. Então temos o convite especial para você, meu amigo, minha amiga, que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.